Análise sintática ascendente. Somos da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, da disciplina de compiladores. Alunos elaboradores foram Bruno Rafael Ferreira e Vanessa Rodrigues. Análise sintática ascendente. Um analisador sintático ascendente inicia com uma entrada de dados e tenta reescrevê-la até o símbolo inicial. Intuitivamente, o analisador tenta localizar os elementos mais básicos, então os elementos maiores, que contêm os elementos mais básicos, e assim por diante. Na análise sintática ascendente, é usada uma pilha explícita para realizar a análise. Esta também aceita duas opções de entrada: carregar um terminal do topo da entrada para o topo da pilha. Este fica empilhando até determinar que uma ação deva executar. Para ser determinada uma ação que não exige que os símbolos sejam carregados de volta para a entrada. Porém, precisa de outros elementos da pilha, além do topo, para determinar essa ação. E temos também a ação de redução de uma cadeia alfa do topo da pilha para o não terminal A, dada a escolha de uma BNF. A implica em alfa. Com isso, o analisador sintático ascendente ganhou o nome de carrega reduz, que acompanha uma derivação à direita da cadeia de entrada, mas o passo a passo da derivação ocorre de forma inversa. Autômato finito de LR. Um item LR0 de uma gramática livre de contexto é uma escolha de produção com uma posição identificada em seu lado direito. A posição será indicada por um ponto, como indica na gramática abaixo. A implica em alfa. Alfa é igual a beta gama. Então, isso quer dizer que A implica em beta.gama. Então, será identificado beta. Os itens LR são utilizados como estados de autômato finito, que mantêm as informações sobre a pilha de análise e o progresso da análise sintática ascendente. O algoritmo ascendente mais geral da análise é denominado análise sintática LR, onde a entrada é processada da esquerda para a direita. O algoritmo de análise sintática LR tem duas ações definidas. Uma é que se o estado S contiver um item da forma A implica em alfa.xbeta, onde x é um terminal, então a ação é carregar a marca de entrada corrente para a pilha. Se a marca for x e o estado S contiver o item A implica em alfa.xbeta, então o novo estado a ser colocado na pilha é o estado que contém o item A implica em alfa.x.beta. Se a marca não for x para algum item do estado S da forma descrita, uma mensagem de erro é mostrada. E a segunda ação é que se o estado S contiver um item completo, então a ação é reduzir pela regra A implica em gama. Uma redução pela regra S, uma linha, que implica em S, onde S é o estado inicial, é equivalente à aceitação se a pilha de entrada estiver vazia, ou a erro se ela ainda contiver alguma coisa. Um exemplo simples é a gramática A implica em A maiúsculo entre parênteses ou A. Aqui nós vamos montar um autômato finito determinístico desse conjunto de item LR, onde temos que no estado 0, A maiúsculo uma linha implica em ponto A maiúsculo, ou A maiúsculo implica em ponto A maiúsculo entre parênteses, e A maiúsculo implica também em ponto A minúsculo. Temos também o estado A1, que A maiúsculo uma linha implica em A, ponto. Temos o estado 2, onde A implica em A minúsculo ponto. Temos o estado 3, onde temos mais três regras, onde
implica em parêntese aberto, ponto, A maiúsculo, fecha parêntese. A maiúsculo implica em ponto, A maiúsculo entre parêntese. E A ponto, A implica em ponto, A minúsculo. Temos o estado 4, onde A maiúsculo implica em A maiúsculo, ponto, entre parênteses. E no estado 5, temos que A maiúsculo implica em A maiúsculo, entre parênteses. Com isso, vamos ver algumas ações da análise sintática ascendente. Para iniciarmos, temos uma entrada de A minúsculo entre parênteses duplo e uma pilha de análise sintática vazia. Então, vamos para a primeira ação que será ocorrida, que é a de carregar o primeiro não terminal para a pilha. Esse não terminal que será carregado é o parêntese, o primeiro parêntese, que será reconhecido lá pelo estado 3 do nosso autômato finito determinístico. Então, como ele não tem uma regra suficiente para trocar ainda esse parêntese, então ele carrega o próximo não terminal, que seria outro parêntese novamente. Então, teríamos 2 parênteses, mas não temos regras para trocá-los. Então, vamos carregar o próximo não terminal, que será A. E agora temos uma regra que reduz Azinho, que sabemos que A maiúsculo implica em Azinho. Então, substituímos lá na nossa pilha de análise sintática o Azinho pelo A maiúsculo. Então, na nossa entrada, só nos restaram 2 parênteses, fechando. Então, vamos carregar mais uma vez um não terminal. Então, nossa pilha ficará dessa forma. E então, a partir disso, encontramos uma regra que reduz. Azão implica em A maiúsculo entre parênteses, que será substituído lá na nossa pilha, reduzindo nossa pilha. Nossa pilha ficará da seguinte forma: cifrão, 0, parêntese lá do status 3 e a regra A maiúsculo 4 lá do estado 4. Então, novamente, na nossa entrada temos apenas um parêntese, que iremos carregá-lo de novo para o topo da nossa pilha. E então, nossa pilha ficará da seguinte forma: da mesma forma que foi utilizado lá nas ações 6, vai ser utilizado agora novamente na ação 8. A regra A implica em A maiúsculo entre parênteses, que vai dar a nossa pilha a seguinte forma: A, que mostra que a nossa entrada foi aceita a partir daquela regrinha de ações lá da análise sintática ascendente, que diz que uma redução pela regra S uma linha implica em S, onde S é o estado inicial, é equivalente à aceitação se a entrada estiver vazia. Então, com isso, podemos mostrar rapidamente alguns conceitos simples sobre a análise sintática ascendente e como ela poderia novamente consumir uma entrada. E é isto. Obrigada.